Bom dia! Continuando o nosso estudo, nós falamos aqui da lei e graça, falamos de herança familiar, nós falamos sobre quebra de alianças, especialmente no adultério, no casamento, a estrutura ligada a esse aspecto da nossa vida. Nós falamos muito sobre idolatria, estabelecemos aí as estruturas da idolatria e hoje nós vamos falar sobre rebelião e desonra contra os pais. É um caminho que precisa ser percorrido no seu sentido inverso, porque a desonra e o desprezo aos pais são comportamentos pecaminosos que, na verdade, estabelecem uma consequência de maldição para assolar a vida de uma pessoa. Nós vamos falar de Efésios 6, dos versículos 1 a 3, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve essa carta aos Efésios, a essa igreja. E são palavras concisas, são palavras poderosas, e nós encontramos não apenas uma ordem, mas também uma promessa, porque implicitamente existe dentro dessa condição que Paulo está falando uma advertência. A desonra aos pais não é só uma falha moral, mas é um ato que atrai maldição e abre portas para comportamentos pecaminosos na nossa vida. Então, a sombra da desonra, ela tem algumas estruturas, alguns pilares que quando negligenciamos ou desafiamos a autoridade e o amor aos nossos pais, nós construímos uma estrutura de desonra que nos afasta da bênção de Deus. A primeira estrutura perigosa é a desobediência teimosa, a recusa constante em seguir as orientações e regras estabelecidas pelos pais, mesmo quando sábias e bem intencionadas. Quando há o plantio de uma semente de rebelião no coração, essa teimosia ela se estende a outras áreas da vida da pessoa. Quando ela se habitua à desonra e à desobediência aos pais, ela tem dificuldade de submissão a outras autoridades constituídas, especialmente o próprio Deus. O segundo aspecto é o desrespeito verbal e atitudinal. Então, palavras ásperas, sarcasmo, críticas constantes, um tom de voz desrespeitoso, não é? Isso afronta, atenta contra a dignidade dos pais. E atitudes de desprezo, como ignorar os pais, revirar os olhos, interrompê-los constantemente, querer corrigir os pais, comunica uma profunda falta de valorização e de amor. Então, essa falta de respeito também irradia para outros relacionamentos e vai criando conflitos e feridas. Um terceiro aspecto é a negligência e o abandono. Ignorar as necessidades físicas, emocionais, financeiras e principalmente as espirituais de um pai e de uma mãe na sua velhice é uma forma cruel de desonra. Abandoná-los no momento de dificuldade é uma ingratidão profunda e um egoísmo sem medida. E essa negligência, ela endurece o coração e torna a pessoa insensível às necessidades dos seus semelhantes. Tem uma outra estrutura que é a estrutura da vergonha, da ocultação, né? As pessoas, às vezes, elas se dão muito bem na vida, elas crescem financeiramente, e aí elas têm vergonha da sua origem, elas sentem vergonha dos pais, da profissão dos pais, da limitação cultural dos pais, e às vezes tenta escondê-los ou distanciá-los da vida social em que ela está estabelecida. Isso é uma traição ao amor incondicional que os pais ofereceram durante toda a vida para não só gerar, mas também educar e criar essa pessoa. Essa atitude, ela revela, na verdade, um orgulho pecaminoso e uma falta de reconhecimento do papel fundamental que os pais desempenharam na formação. Por último, a ingratidão
e a falta de reconhecimento. Esquecer dos sacrifícios que os pais fizeram, do tempo dedicado, do amor, do investimento financeiro. Essa ingratidão ou falta de reconhecimento é uma desonra muitas vezes silenciosa, mas profundamente destrutiva na vida de um pai, na vida de uma mãe. A falta de um muito obrigado, de um eu sou grato pelo que vocês fizeram, cria uma barreira emocional que impede, na verdade, de nós valorizarmos as bênçãos que nós recebemos, né? Então, em contraste com a escuridão e desonra, a honra aos pais, ela edifica um caminho de bênçãos e nos alinha com a vontade de Deus. Nós temos, então, uma obediência amorosa. Uma obediência amorosa, ela cumpre na nossa vida seguirmos a orientação dos pais com o coração disposto e cheio de alegria, respeitoso, reconhecendo não só a experiência de vida, mas a sabedoria de alguém que é autoridade sobre nós, e independente de compreendermos os motivos que os pais estabelecem uma ordem, nós as cumprimos. Isso se chama humildade e submissão. Respeito em palavras e ações. Utilizar uma linguagem cortês, um tom de voz gentil, ao nos dirigirmos aos nossos pais, bênção pai, bênção mãe, bom dia, boa tarde, eu te amo. Então isso é importante porque isso valoriza, na verdade, o ser humano. E esse respeito, ele se estende, na verdade, em todas as interações sociais que nós temos e os relacionamentos interpessoais, e vai promovendo relacionamentos de paz e de harmonia. Nós temos também o cuidado, a atenção, estar atento às necessidades físicas, emocionais, financeiras, espirituais dos nossos pais, oferecendo na prática uma ajuda, uma companhia, um apoio nos momentos de dificuldade, demonstrar interesse pela vida do pai, da mãe. Esse sentimento, ele é advindo, na verdade, de uma memória afetiva como filhos. Isso fortalece os laços familiares e os vínculos sociais. Nós temos que ter um comportamento de reconhecimento por tudo que os pais se submeteram e se sacrificaram para nos levar onde chegamos. A história dos nossos pais, a luta dos nossos pais, as suas conquistas devem ser valorizadas de maneira que nós os apresentemos no nosso círculo de amizade, no nosso círculo social, expressando gratidão pública, reconhecendo e valorizando a identidade desse legado que eles nos deixam. Por último, não só a gratidão, mas a apreciação. Expressar verbalmente, através de ações, a nossa gratidão pelos sacrifícios, pelo amor, pela dedicação, pelo investimento que eles fizeram na nossa vida, reconhecendo que os seus ensinamentos impactaram positivamente a nossa formação, e essa gratidão nos torna consistentes de recebermos as bênçãos de Deus, retribuindo a promessa que nós recebemos do Senhor. Então, lembremos da promessa contida em Efésios, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A honra aos pais, ela não é só um dever. Ela é um caminho para a prosperidade, para uma vida plena, para uma vida abundante, para uma vida longa, para uma vida abençoada por Deus. Por outro lado, a desonra aos pais atrai consequências negativas, né? Nos afasta da bênção divina, endurece os nossos corações e nos torna vulneráveis a outros pecados. Presta atenção. Desonra aos pais, como é o primeiro mandamento de Deus com promessa. A desonra aos pais, ela é um portal que abre na nossa vida uma vulnerabilidade para outros ou outras espécies de pecados, como a rebelião contra autoridades, como a falta de empatia, como a ingratidão, como a soberba, o orgulho, o egoísmo. Então, tenhamos cuidado de tudo isso, né? Nós possamos refletir a maneira como temos tratado os nossos pais. Que o Espírito Santo nos convide a nos examinarmos e que Ele também examine o nosso coração, para a gente buscar diligência, amor, edificação, para a gente estabelecer a nossa vida nesses pilares de honra, reconhecendo o valor inestimável de nossos pais
e de tê-los na nossa jornada de vida. Senhor, em nome de Jesus, grato nós somos, Deus, pela tua bondade. Nós somos gratos pelo teu carinho, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco e pelos pais que o Senhor nos escolheu. Nós agradecemos profundamente e reconhecemos a bondade deles, as preocupações de tantas noites sem dormir, os investimentos financeiros que eles fizeram na nossa vida, o cuidado emocional, o ensino da vida, os princípios básicos da fé cristã, as condutas morais. Nós te agradecemos pelo berço que tivemos, em nome de Jesus. Te pedimos nesse dia que o Senhor abençoe a Jerusalém, abençoe Israel, abençoe os países árabes, derrame a tua paz dentro dos muros de Jerusalém, mas também não se esqueça, Deus, de promover a paz na cidade para a qual o Senhor nos trouxe. Que haja paz na nossa cidade. Em nome de Jesus, enriqueça a nossa cidade com a tua paz. Obrigado pela chuva que se põe sobre Campo Grande. Mas cuida, Senhor, daqueles que estão em situação de dificuldade por causa da chuva. Nós não reclamamos da chuva, mas te pedimos que no meio da chuva o Senhor não nos deixe, como diz o livro de Isaías, as águas não nos submergirão. Cuida da cidade de Campo Grande. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dá-nos o pão nosso de cada dia, Senhor, para que possamos receber pão, semente, comermos, celebrarmos e semearmos no celeiro e no reino. Nós te louvamos, nós te agradecemos, bendizemos o teu santo nome e declaramos: só o Senhor é Deus. Obrigado, Deus, pelas autoridades constituídas sobre a nossa vida, pelo Samir e Magali, nossos pastores, a quem honramos e abençoamos e declaramos sobre eles e sua geração as bênçãos de Deus, em nome de Jesus. Graça e paz.